Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Caro dirigente, caro professor, professora, caro adjunto da Escola Bíblica Dominical, nós desejamos a você um bem-vindo a mais uma EBD na web. EBD esta que neste momento se faz para lhe ajudar, para corroborar com os seus estudos, aquilo que você tem pesquisado para trazer uma aula proveitosa para cada um dos vossos alunos. Queridos, temos a agradecer neste momento por esta presença, não só por sua audiência, mas também por todos que contribuem para que esta obra seja efetuada. Queremos já fazer menção do nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos, ao nosso superintendente, evangelista Renato Torres, e a toda a equipe de mídia e comunicação de nossa igreja. Então, a todos, muito obrigado por esse momento de poder conversar com você, querido professor, sobre a lição de número 8 de adultos, o Ministério de Evangelista. Nós vamos, nesses minutinhos, refletir um pouquinho sobre esta lição e o quanto que ela traz para nós de aprendizagem. Bem verdade que os irmãos já passaram por uma lista de dons espirituais e ministeriais, lições que foram bastante proveitosas para cada um de nós. Então, apenas recapitulando a nossa lição para esse trimestre, que é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Os irmãos tiveram a oportunidade de já estudar a lição de número 1 e deu dons aos homens. Na lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Na lição de número 3, os dons de revelação. Depois, dons de poder. Na lição 5, dons de elocução. Na lição 6, o ministério de apóstolo. Semana passada, o ministério de profeta. E hoje, o ministério de evangelista. Então, nós vamos, mediante graça e misericórdia do Espírito Santo de Deus, trazer uma palavra para os irmãos. Então, nós temos para o dia 23 de maio de 2021, a lição com a temática o ministério de evangelista, cujo texto áureo nos diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo e sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5. É interessante que já neste texto áureo nós temos o primeiro versículo de 3, que vão enfatizar sobre o ministério de evangelista. E nós temos a nossa verdade prática, esta verdade que vai nortear a nossa lição. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Na leitura diária que os irmãos tiveram a oportunidade de meditar ou estarão ainda meditando, nós encontramos para a segunda-feira, Lucas capítulo 4, versículo 18, apontando Jesus como o maior evangelista. E ele cita o texto que está em Isaías, quando diz que o Espírito do Senhor o ungiu. E eu gostaria justamente de ler com os irmãos e já complementar o versículo 19, embora esteja para meditação no sábado, mas é interessante que os irmãos possam enfatizar esse texto para seus alunos. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias e acompanhassem comigo, ou então fizessem isso posteriormente, no capítulo 4 de Lucas, o texto que vai estar inserido aqui na lição, versículo de número 18. Jesus, ele faz questão de dizer a todos que estavam
presentes. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, verso 19, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, o próprio Jesus, ele faz questão de se colocar como um evangelista, aquele que vai anunciar as boas novas do Senhor. Na terça-feira, para a meditação, em 2 Timóteo 4 e 5, texto que a gente leu no texto áureo, Paulo recomenda a Timóteo que ele fizesse a obra de um evangelista. Aqui a gente já começa a refletir que Timóteo era presbítero ou bispo, mas que iria exercer a obra de um evangelista. Em 4 Atos, capítulo 21, versículo 8, encontramos já a segunda referência sobre o evangelista, quando Filipe, o ordenado diácono, ele é reconhecido como evangelista. Na quinta-feira, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, nós temos que Paulo é enviado para evangelizar. E é interessante que depois temos também 1 Coríntios 9 e 18, o prêmio do evangelista, mas Paulo se coloca como pregador. Nós vamos refletir sobre isso, não é? Nem todo pregador é um evangelista, mas o evangelista é um pregador. E Paulo faz questão de dizer, eu não vim para batizar, vim para pregar. Em sábado, Lucas 4, 18 e 19, nós temos a retomada do texto de meditação da segunda-feira, quando Jesus ele se coloca como o evangelista, aquele que está para anunciar, para pregar a palavra de Deus. Queridos irmãos, para leitura bíblica em classe, nós temos um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 26 a 35. Este texto do capítulo 8, do verso 26 ao 35, os irmãos vão resgatar no terceiro tópico de nossa lição, haja vista que primeiro e segundo tópicos, os irmãos terão outros textos para apoiar os tópicos desenvolvidos pelo autor da lição. Mas tem um complemento aqui, que é Efésios capítulo 4, versículo de número 11, que nos diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esta é a terceira referência que nós temos sobre esse ministério de evangelista. Mas é interessante que esta lição, ela vai muito mais além do que falar de alguém que é separado para o ministério de evangelista, e que nós vamos, no terceiro tópico, discorrer um pouquinho sobre a ordenação de evangelista e o ministério de evangelista. Para atingirmos, é claro, compreensão desta lição, o comentarista ele nos sugere como objetivos mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. E para atingir esse objetivo geral, é desdobrado em 3 outros objetivos, que são objetivos específicos. O primeiro, abordar a respeito dos 70. Esses 70 a gente vai abordar no primeiro tópico, a comissão dos 70 que são enviados por Jesus. Objetivo 2, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão, ou seja, nós ainda vamos dar continuidade àquilo que a grande comissão fez, que foi sair para anunciar a palavra do Mestre. Terceiro e último objetivo, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento, não só na igreja primitiva, mas ainda nos dias de hoje, que ainda se desenvolve o Novo Testamento. Sendo assim, queridos irmãos, nós vamos adentrar na lição propriamente dita, trazendo alguns comentários nos tópicos
para ajudar os irmãos em sua aula. É claro que nesse momento a gente não está dando uma aula para vocês, estamos fazendo uma complementação pedagógica, teológica, aquilo que Deus nos coloca nos nossos corações para abordar com os irmãos. E nesse momento da EBD na web, um projeto aí do nosso pastor presidente, junto com as superintendências que vem desenvolvendo e dando continuidade, nós chegamos até você com uma palavra de Deus no tocante à lição. E sobre isso, nós temos aqui, na introdução da lição, é que o comentarista coloca que o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja. A gente já começa com algumas falas pertinentes. É dado à igreja como dom valioso. Mas aí a gente vai ter momentos que vai aparecer dado a uns como evangelista. Ora, é dado à igreja toda ou dado a uns? Então a gente já começa nesse primeiro tópico da lição para abordar que Deus comissiona todo servo de Deus a ser um evangelista. Mas dentro desses servos de Deus, chamados para serem evangelistas, há uns que se destacam como evangelista, e é justamente aquilo que está no texto bíblico em classe, o nosso diácono Filipe, que se destacava com o dom de evangelista. Nós temos aqui que o nosso comentarista ele sugere na nossa orientação pedagógica que você, professor, possa abordar sobre a vida de John Wesley, sobre a vida de Charles Finney e sobre a vida de David Wilkerson. Então, mas nós temos vários outros evangelistas que se destacaram não só na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo todo. Nós temos Billy Graham, por exemplo, que foi mais um destaque nos Estados Unidos e que chamou a atenção também da Inglaterra. Então, um homem que se destacou pela graça de Deus no mundo todo. Mas eu tenho mais um para citar, que não está aqui na lição, e que você pode pesquisar também sobre a vida dele. É interessante porque a fala dele ecoou o mundo todo, quando ele fez questão de dizer: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Eu estou falando de John Knox. Que homens como ele nós tivemos por todo o mundo, que almejava ganhar almas para Jesus. E é justamente deste dom do evangelista que nós vamos abordar, sobre pessoas que sentem esse amor para buscar, para pregar em busca às almas perdidas. O primeiro ponto da lição vai falar sobre Jesus envia os 70. E aqui nós temos já um texto complementar ao texto que estava na leitura bíblica em classe. Então os irmãos percebem que para esta lição a gente vai precisar fazer uma leitura mais ampla, né? Então a gente foi para Atos dos Apóstolos, complementou com Efésios 4 e 11, o terceiro versículo especificamente para o ministério de evangelista. Nós voltamos agora no primeiro tópico, com Jesus envia os 70, e um texto particular para ele, que é Lucas 10, de 1 a 20, quando neste texto vai se falar do envio de homens que foram anunciar a palavra de Deus. E aqui foram evangelistas, pessoas que estavam seguindo Jesus, discípulos de Jesus, e que foram enviados para evangelizar. No tópico 2, quando vai falar da grande comissão, nós temos um novo texto para fazer leitura, um novo texto para se apoiar. Nós temos para abordar a grande comissão Mateus capítulo 28,
versículos 19 e 20, que também vai estar apoiado em Marcos 16, versículos 15 e 20, a 20. Né? Então, a gente tem aí mais 2 textos complementares. Então, os irmãos percebem que nesta lição a gente vai ter que ler um pouquinho. Ainda sobre os 3 evangelistas, pregadores que se destacaram universalmente, na lição dos irmãos, na página 56, aparece uma síntese bibliográfica de cada um, onde nós temos John Wesley, Charles Finney e David Wilkerson, em que aparecem para os irmãos como uma sugestão para abordar a vida destes homens. Eu sugiro aos irmãos que, além desses personagens que são ícones do evangelismo universal, eu sugiro que os irmãos tragam à tona alguém lá da sua congregação que se destacou no amor, no zelo, no apego pelas almas perdidas. Então nós temos vários exemplos. Aqui em Abreu Lima eu posso citar para os irmãos o saudoso Evandro Lopes, nosso superintendente aí da CEADALP, mas nós temos outros irmãos. Eu lembro lá de Igaraçu, do saudoso evangelista Adelson, que era ordenado evangelista, mas era um evangelista de paixão. Gostava de evangelizar, não só de sair ao campo aos domingos, mas de estar em busca de almas perdidas. E quando ele não conseguia ir atrás das almas, acompanhando os irmãos, ele ficava se preparando para preparar as suas ovelhas para irem atrás das ovelhas perdidas, para irem atrás das pessoas que estavam sem Jesus. Então nós temos vários irmãos para serem citados. Além dos que o nosso comentarista sugere, nós temos outros e você pode resgatar isso. Muitas pessoas que chegaram a desbravar a obra do mestre no campo da evangelização podem ser citados, tragam a referência, porque isso faz bem para o resgate da história da própria congregação. Irmãos que passaram, que deram a sua vida pelo amor das almas, que puderam se desgastar para esta obra. Eu sei que o único que deveria morrer pela igreja é Jesus, mas é claro que a obra de um evangelista desgasta muito. E estes homens poderiam agora ser trazidos à tona, segundo cada um de vocês poderiam dar como exemplo, tá bom? Então, a gente tem aí primeiro e segundo tópicos, um falando sobre o envio dos 70, no segundo falando sobre a grande comissão, e é no terceiro tópico que eu gostaria de trazer alguma complementação para os irmãos, tá certo? Lembrando que no segundo tópico, o comentarista, quando vai falar da grande comissão, ele traz dados estatísticos. Seria interessante para os irmãos abordarem esses dados estatísticos, trazer aí para os irmãos, se puderem, até colocar na forma de mapa, colocar, quem puder, é claro, né? Eu sei que isso fica a critério de cada professor, de cada escola, que às vezes não dispõe de recursos para isso. Mas aqueles que puderem, poderiam colocar isso, né? Seja em data show, seja em cartaz, seja em banner, esses dados que são muito pertinentes. Quando fala da grande comissão, um percentual de 33% da população mundial, que é composta por cristãos, mas aqui a dificuldade que hoje a Europa está vivendo, né? A Europa que foi berço do avanço do protestantismo. Então a gente tem hoje uma calamidade na Europa, né? E os irmãos poderiam abordar a estatística de certos países quanto ao avanço do evangelho. Aqui o comentarista cita, por exemplo, Alemanha, Portugal, Holanda e Inglaterra, mas os irmãos podem abordar muito mais países, pelo menos em citação, na forma de infográfico, porque consegue
de forma mais rápida, trazer essa informação. Aqui, então, ele fecha nessa parte, dizendo ainda que, ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Tá? Isso dói para a gente que está avançando na obra da evangelização. E com isso, né, eu quero já parabenizar a nossa igreja, que logo, logo estará enviando mais missionários ao campo de missão. Ainda tratando-se sobre o evangelista, no terceiro tópico, nós vamos falar, meus irmãos, sobre o dom ministerial de evangelista. Então, nós já vimos que Jesus comissiona a cada um de nós a sermos um evangelista. Mas como dom ministerial, nós vamos entender que Deus tem dado uns para evangelistas. E esses que são dados esses dons têm um desenvolvimento nessa capacidade de pregar, de anunciar muito diferente. Eu gostaria de pedir a você, meu adjunto, meu dirigente, meu professor, minha professora, para aproveitar e explicar para os seus alunos sobre a distinção entre ordenação de evangelista e o ministério de evangelista. Mas neste momento gostaria que você também se colocasse como uma pessoa pacificadora, porque pode ser que em algum momento alguém vá questionar que o evangelista ordenado tal, ele não tem o dom de evangelista e não merecia ter sido ordenado. Não cabe a nós fazermos tais colocações. Aqui a gente vai estudar o ministério de evangelista. Nós temos alguma coisa sobre a ordenação de evangelista, mas neste momento não cabe a nós polemizarmos a lição, mas aprendermos com ela. No primeiro subtópico, nós temos o conceito de evangelista. Quando o comentarista ele vai trazer o termo no grego, os irmãos podem explorar, evidentemente, a questão não só da transliteração, mas tradução propriamente dita, em que o verbo ele vai dizer que o evangelista é a pessoa que transmite as boas novas. E é um termo muito geral, porque todos nós que aceitamos a Jesus e que anunciamos a palavra do Mestre, nós estamos transmitindo as boas novas. Mas é claro, aquele que tem o dom ministerial de evangelista, ele vai se dedicar à pregação propriamente dita. E aí eu quero já dizer para os irmãos que existe uma diferença entre evangelista e pregador. Nós vamos ter que o evangelista é um pregador do evangelho, mas nem todo pregador do evangelho é um evangelista. Seja porque não é ordenado evangelista, ou seja porque não tem esse dom de evangelista. Quando eu tive a oportunidade de começar a estudar sobre exegese e hermenêutica e começar a montar esboços, sermões, a gente aprende que existem tipos diferentes de sermões, né? E há pelo menos 3, que é o básico para a gente. E na hora de montar os sermões, a gente vai percebendo a necessidade da graça, da misericórdia de Deus para não fugir daquilo que o Espírito Santo está nos dando, nos inspirando, nos iluminando para falar, e não deixar o academicismo tomar vez e colocar apenas aquilo do intelecto. Então acontece muito nas exposições de pregadores de estarem trazendo tanto conhecimento, tanta informação, mas deixar de lado o principal, que a mensagem ela precisa ser cristocêntrica. E muitas vezes, na pregação, eu, Gastone, quero me colocar como centro das atenções. Logo, posso até ser um pregador, evangelista não, já que o evangelista ele tem como centro de sua mensagem Jesus Cristo.
o evangelho. Ele transmite as boas novas. Então a gente já começa a trazer aqui um diferencial entre o evangelista e um pregador. Eu posso até ser pregador, mas se eu não tenho na mensagem que eu estou expondo, não é cristocêntrica, Jesus não está no centro dela, então lamento informar. Esse dom ministerial de evangelista não está presente na minha vida. É preciso entender. Muitas pessoas até se empolgam porque estão pregando, algumas pessoas estão glorificando o nome de Jesus, mas a mensagem ela perdeu um pouco do foco. Lembro uma vez, enquanto jovem, que um dos meus colegas, que nós pregávamos nos cultos relâmpagos, nos cultos jovens, de 6 às 7, né? Ou seja, das 18 às 19 horas, em que ele dizia, não, a palavra que eu dou depende de como o público está recebendo. E na minha cabeça, eu começando a entender as verdades bíblicas, eu já via que estava alguma coisa errada, porque o Espírito Santo de Deus que nos concede uma palavra para a igreja, é dele a responsabilidade, embora a gente tenha um compromisso de ler as Escrituras, de refletir nelas, de preparar um texto, de preparar o esboço, de preparar o sermão e estar na dispensação para que ele nos conceda. Mas a palavra de Deus permanece nos céus. Logo, algumas pessoas entendem que sempre vai ter que estar pregando, sempre vai ter que estar com a mensagem. Mas não é assim. Não é? O dom é de Deus, dado à igreja. Para quê? Não é para aparecer. O dom de Deus é dado à igreja para edificação dos santos. O dom de Deus é dado para que a igreja cresça, para que a igreja desenvolva. E é Jesus que aparece. Né? Então, algumas pessoas precisam entender isso. Ainda neste primeiro tópico, nós temos então o conceito de evangelista, o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. E aí é interessante quando nós temos tantos pregadores, mas eu lembro, não é, do Billy Graham, a preocupação era que Jesus salvava, Jesus curava, preparava o homem e levava para o céu. Olha, então, quando este pregador está literalmente preocupado com o anúncio das boas novas, do evangelho pleno, este pregador faz uso daquilo que o Espírito Santo lhe concedeu, que é o dom ministerial de evangelista. Na lição dos irmãos, vocês vão perceber que o comentarista ainda traz à tona algo para a gente refletir. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação de Jesus. É este aí o ofício do evangelista, de trazer a mensagem plena. Temos alguns textos do livro de apoio da lição que é muito pertinente. Aqueles que puderem adquirir o livro de apoio, nós temos então um complemento da aprendizagem da própria lição. E no livro de apoio nós temos alguma abordagem. Eu li algumas literaturas e que em determinadas literaturas, não lembro agora para citar a referência, mas nós tínhamos que, enquanto o evangelista dizia, vinde como estais, os irmãos vão estudar mais na frente, no domingo que vem, sobre o ministério de pastor, aí o pastor, no ensino dessas almas que já foram ganhas, vai dizer, mas não pode permanecer como está. É preciso melhorar e transformar. A distinção da função. No livro de apoio, há algo que é mais complementar dentro desse pensamento. E seria interessante os irmãos adquirirem e poderem, então, estar complementando as vossas informações.
E ainda neste terceiro tópico, nós temos a finalidade do ministério de evangelista. Aqui, então, os irmãos vão perceber que há uma retomada do capítulo 8 lá de Atos dos Apóstolos, né? Então, vai retomar a ideia do evangelista Filipe. Começa aqui dizendo o nosso comentarista que da mesma forma que o ministério de apóstolo e do profeta, o de evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Então, nós vamos perceber que este ministério não é um ministério para destaque. O que vem acontecendo, os irmãos podem até ter já algum conhecimento de pessoas que estão se destacando na pregação na sua cidade, no seu estado, na nação, e começa a viajar de um lado para o outro, e já impõe valores para anunciar a palavra do Senhor Jesus, impõe valores para poder trazer a sua exposição, a sua pregação, mas que neste momento o dom de evangelista, ele é interessante que vai estar vivenciando essas dificuldades, vai estar vivenciando algumas circunstâncias desfavoráveis, mas vai manter a chama acesa da alma, pela alma que está perdida. Então nós temos vários exemplos ou maus exemplos de pessoas que, por exemplo, não vão anunciar porque é distante, não tem um combustível, no lugar lá não tem garagem para colocar o seu veículo, ou é esquisito, mas biblicamente nós temos Paulo dizendo que sofreu naufrágio, nós temos Paulo anunciando e sendo apedrejado, recebendo açoites. Então nós vamos ter na contramão das limitações de anunciar o evangelho hoje por nossas comodidades, os evangelistas que aparecem nas escrituras dizendo para a gente fazer uma releitura deste dom de evangelista que a gente está entendendo. É preciso ter esse amor pelas almas e colocar as nossas dificuldades como obstáculos para trás e superar esses obstáculos e ir mais à frente. Tá? Então nós temos aí como exemplo o nosso presidente, que em meio à pandemia, as dificuldades que vieram anunciando para a igreja, nós vamos enviar mais um missionário ao campo de missão. Em meio à pandemia, sim, porque é compromisso da igreja anunciar a palavra do Mestre. É compromisso da igreja levar pessoas ao campo de missão com o chamado de evangelista para anunciar o evangelho pleno. Quando eu falo de evangelho pleno, não é o evangelho pela metade, não é um terço, não é um quarto, não é um quinto, mas é completo. Então nós vamos anunciar o evangelho pleno, aquilo que Jesus deixou para que nós anunciássemos. E independente das circunstâncias, Jesus, nos comissionou como ovelhas, sendo lançado em meio aos lobos. Então, quando ele faz isso, quando ele diz isso, é que a gente vai ter dificuldades, podendo até ovelha no meio dos lobos ser sacrificados. Mas Deus continua estando conosco todos os dias, até os confins da terra e até os últimos dias ao arrebatamento da igreja. Queridos, ainda dentro dessa finalidade do ministério de evangelista, nós temos que o evangelista ele deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. E aí há a retomada do texto de Atos 8, quando ele vai abordar sobre Filipe, que era diácono, ordenado diácono e reconhecido como evangelista. E aqui a gente vai abordar sobre essa questão de ordenação para evangelista. Então,
nas igrejas evangélicas, nem todas têm a ordenação do evangelista. Em sua maioria de teologias sistemáticas, de materiais bibliográficos que fui buscar, e que embora a gente já tivesse um pouco de conhecimento sobre isso, mas reforçando aí com as literaturas novas, mas a gente não encontra o apoio para deixar claro que o dom de evangelista equivale à ordenação de evangelista. Não tem clareza sobre isso. O que a gente tem é que muitos dos nossos teólogos acabam fazendo distinção entre as ordenações para o diaconato e a ordenação para o presbitério. Então, os nossos obreiros eram conhecidos como os diáconos ou como presbíteros, bispos ou pastores. E que, ao longo do tempo, e no nosso caso, né, das Assembleias de Deus, tivemos, então, a inserção do evangelista como auxiliar direto aí do pastor, e que seria o homem da pregação. Independente das compreensões entre ordenação de evangelista e o dom de evangelista, nós temos então uma pessoa que Deus tem separado para uma obra específica e que cabe a esta pessoa um compromisso com as verdades eternas. Eu trago para os irmãos, dentre as literaturas que li, algumas teologias sistemáticas. Eu gostaria de fazer menção do livro do nosso pastor e escritor Altair Germano, que no tocante a dons e ofícios, que é o título do livro, Dons e Ofícios Ministeriais, ele traz uma abordagem sobre o evangelista. E sobre os evangelistas, ele faz a análise exegética, faz uma análise teológica e depois uma análise prática. Eu convido os irmãos que leiam esta obra e possam trazer mais conhecimento para os seus alunos. Na análise teológica, só para os irmãos terem ideia, o pastor Altair ele vai trazer à tona algumas visões de teologia sistemáticas por alguns nobres autores. Ele vai buscar, por exemplo, Berkhoff, ele vai trazer Henry Clarence, onde eu mais gostei, sobre Strong, que em sua teologia sistemática vai dizer que são 2 os números de oficiais na Igreja de Cristo. O primeiro, o bispo, o presbítero, o pastor, e o segundo, o de diácono. Então não traz o de evangelista. Mas ele traz também Gruden, traz Ferreira, Imiati, traz também, que é bastante interessante para a gente que já acompanha esta obra pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Eurico Bergstein. Nós temos também na Teologia Sistemática de Hodman, e ainda falando de Hodman Williams, traz uma abordagem muito interessante, quando afirma ainda que precisamos hoje ver cada vez mais evangelistas escolhidos pelo Senhor que sejam cheios pelo Espírito Santo. Finaliza trazendo mais 2 homens de Deus, escritores na temática, que é o pastor Severino Pedro e o José Deneval Mendes. Nós temos então, irmãos, uma obra muito interessante que os irmãos poderiam complementar o vosso conhecimento sobre este dom de evangelista. Eu gostaria de citar para os irmãos, para fechar esse nosso momento pedagógico, uma parte do livro de apoio da lição, em que o comentarista vai dizer: o dom ministerial de evangelista é concedido a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para a edificação e fortalecimento das igrejas locais. Isso por quê? Porque os irmãos já estudaram sobre o dom
de apóstolo que saía da igreja local para desbravar a obra missionária. Com isso, queremos agradecer a cada um dos irmãos pela vossa presença, pela vossa audiência, enfatizando também a nossa gratidão ao nosso pastor da igreja, ao nosso superintendente e mais uma vez a equipe de mídia. Reforço o nosso textuário e a verdade prática da nossa lição para fecharmos a aula de hoje. A verdade prática nos diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Você que é comissionado a ser um evangelista, você tem essa obrigação de proclamar o pleno evangelho. Não é um pouco, não é metade, nem próximo do completo. É pleno. E este pleno fala de inteiro. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que possamos ter uma aula abençoada e que o Espírito Santo mais uma vez te ajude com esta aula. Muito obrigado e que Deus abençoe.